Oiê, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vim dar dicas para você ter sobrancelhas maravilhosas agora em 2026. Já me segue aqui e comenta se algumas dessas dicas que eu vou te apresentar você já utiliza ou vai começar a aplicar a partir de hoje. Se você não me conhece, eu sou especialista em sobrancelha há mais de 10 anos. Neste canal eu trago algumas dicas de beleza, maquiagem e também do universo da sobrancelha. E ao longo de toda essa minha trajetória eu fui aprendendo algumas coisinhas, tanto com as minhas clientes, nos meus cursos, nas minhas mentorias, de como manter as sobrancelhas sempre bonitas e sempre mantê-las com o formato mais cheio. Então todas essas dicas que eu trouxe para você são dicas que eu uso, né, que eu aplico nos meus atendimentos. Eu atendo aqui na cidade de Várzea Paulista, que é interior de São Paulo, também faço alguns atendimentos nas cidades ao redor, trabalho aqui já faz mais de 8 anos nessa área de beleza, e essas técnicas são técnicas reais, são dicas que eu uso, aplico e sempre recomendo para os meus clientes. A primeira é faça um design de limpeza estratégico. E o que seria isso? Manter as sobrancelhas num formato mais natural, removendo apenas aqueles pelos de resíduos que a gente tem na parte frontal e nas partes laterais, permite com que essa sobrancelha fique mais destacada. Muitas vezes você não mexe na sobrancelha e quando você olha no espelho fica apenas aquele borrão, né, os pelos super espalhados, você tem a sensação dela ser muito falha, de ela não ter um desenho tão destacado, e o que falta é fazer um design certo. Lembra, cada pessoa tem um formato de sobrancelha, vai ter um formato de rosto. Então, o design de limpeza estratégico é apenas para moldar a parte dela, sem tirar muito pelo, mantendo essas características individuais, mas fazendo com que, removendo esses resíduos, principalmente nessa parte e nessa parte, ela se destaca, deixa os seus olhos mais bonitos e assim você consiga ver um visual de uma sobrancelha muito mais destacada. Segunda dica, faça um estímulo de circulação na região. O que seria esse estímulo de circulação? A gente faz muito massagem no cabelo, seja no salão, seja em casa, né? E se indica muito fazer esses movimentos de massagem durante o banho para a gente ativar aqui, né, a circulação, produtos que tenham shampoos que ajudam a fortalecer os fios, né, os shampoos que estimulam o crescimento, e na sobrancelha é a mesma coisa. Então, como que você vai fazer esse estímulo de circulação? Principalmente conforme a gente vai passando os anos, a gente vai envelhecendo, a gente perde um pouco desse hábito e os pelos vão enfraquecendo. Assim como o cabelo, os cílios, né, a sobrancelha, conforme vai passando o tempo, pode ser que os folículos, né, a raiz do pelo, vá ficando um pouco mais preguiçosa, ela não vai ficar tão nutrida e vai diminuindo esse crescimento. Então a gente precisa manter como se fosse esse estímulo de circulação sanguínea no local. E você pode fazer de duas maneiras muito simples. A primeira é quando você for lavar o seu rosto, fazer sua rotina de skincare, você fazer movimentos circulares na região, tá? Então bem leve, você não precisa forçar, só para que você limpe bem ali a região, mas que você ative a circulação. Você também pode fazer massagem pontual, alivia a tensão, aí se você é uma pessoa muito estressada ou como qualquer outro ser humano nessa rotina agitada, você dobrar o dedo assim e você fazer massagens pontuais. Se vocês fizerem nesse ponto aqui, que é bem no início da sobrancelha, a gente alivia um pouco da tensão, que normalmente a gente fica nessa parte frontal, mas também ele vai estimular. Então você dobra o dedinho assim, faz esse movimento, tá? E aí você pode fazer por toda a sobrancelha. Você pode fazer assim que você passa algum produto no seu rosto, tá? Ou o que eu geralmente faço, quando eu lavo meu rosto com sabonete, eu faço bem suavemente, tá? E aí você consegue melhorar ali a circulação, se você vai usar algum produto, alguma coisinha assim, você consegue estimular melhor essa circulação sanguínea no local. Você também pode fazer esse mesmo estímulo de circulação com uma escovinha, essas escovinhas que a gente tem de sobrancelha, tá? Fazendo os movimentos de vassourinha, você pode fazer ele para cima, para baixo e na horizontal, tá? Não precisa ser muitas vezes e você tem que manter o contato com a pele, então não é só passar no pelo. Assim como no couro cabeludo a gente precisa fazer a massagem no couro, aqui a gente precisa fazer na pele, tá? Então uma escovinha dessas que tem, né, descartáveis, você faz o movimento, pode ser com um sabão, quando você for remover a maquiagem ou um protetor que você esteja,
faça o movimento, porque aí você vai estimular a circulação sanguínea no local e vai ajudar com que seus pelos cresçam sempre mais fortes, mais saudáveis. Terceira dica, use os sérums de crescimento. Eu tô aqui com um na mão, que é um sérum comprado, desses que tem. Vou deixar algumas indicações aqui de uns produtos que eu gosto, que você pode comprar. Os sérums de crescimento, eles vão estimular o crescimento dele, né? Então, no pelo, a gente vai ter ali o folículo, então é a raiz do pelo. Os sérums, eles vão lá na raiz, a gente passa em contato assim com a pele, ele vai estimular o crescimento e vai fortalecer os fios que você já tem. Eu gosto muito de sérums naturais, tem um vídeo muito antigo aqui que eu fiz uma receitinha. Se vocês quiserem uma versão atualizada, deixa aqui nos comentários. Eu utilizo muito sérums naturais, mas hoje o mercado evoluiu muito, então a gente tem a praticidade de comprar esses sérums aqui, que tem ativos super bacanas, tá? Que vão fazer com que os seus fios fiquem mais fortes, então eles vão ficar um pouquinho mais grossos, eles destacam mais, sem prejudicar nada no seu fio, mas também vão estimular um crescimento ali mais rápido, principalmente se a sua sobrancelha é muito quebradiça, é muito fina, ela demora muito para crescer. Os sérums de crescimento são excelentes, vale a pena o investimento e você pode usar eles, geralmente eles são escovinhas, assim, ó. Geralmente é uma escovinha assim, ó, pequenininha, e você pode usar ele, geralmente eu recomendo à noite, tá? Mas você pode usar de manhã e de noite, se forem esses assim, comprados, industrializados, porque eles são seguros, são testados, então é bem tranquilo. E a gente passa na sobrancelha como se fosse um skincare. Então antes de você passar maquiagem, antes de você fazer, né, passar ali o seu protetora, o que você for utilizar, você passa, mas lembrando, a gente não pode passar só no pelo, a gente precisa encostar na raiz, porque aí na raiz ele vai absorver e vai ali no folículo, que é realmente onde ele vai agir. Quarta e última dica, faça a correção natural. A correção natural, assim como eu tenho na minha sobrancelha, a micropigmentação vai auxiliar você caso você tenha alguma falha muito grande devido a uma cicatriz, caiu quando era criança, né? Uma cicatriz que você tenha, ou alguma falha mesmo que você tenha de nascença, ou se você não tem muitos pelos na região e gostaria de ter uma sobrancelha mais preenchida. Você pode fazer uma correção de micro. Hoje em dia a gente tem a nanopigmentação, efeito de sombra natural, ou a fio. Eu tenho na minha sobrancelha o efeito de sombra natural, tá? Ou as correções pontuais. Você pode usar um gel de sobrancelha, então a gente pode hoje em dia utilizar das tecnologias que a gente tem na maquiagem, né? Correções pontuais seria: durante a semana eu deixo minha sobrancelha natural, mas no fim de semana eu vou sair, eu quero dar um destaque. Você pode usar o gel de sobrancelha, ou você pode usar uma pastinha, um lápis, apenas para fazer uma correção pontual, tá? Eu tenho micro na minha sobrancelha, então durante o dia eu opto por usar só o gel incolor. Uso esse aqui, que é o Gel Fix da Visela, que eu gosto muito, né? Então ele mantém minha sobrancelha sempre alinhada, escovada, mas você pode usar um gel que seja tanto com cor, ou você pode usar uma sombra para fazer uma correção nos pontos que você tem falhas. Se alguma dessas dicas você já aplica ou vai começar a fazer a partir de hoje, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.